pessoal, eu sou Zara Maria, sou designer gráfico e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estarei ensinando vocês conceitos básicos, coisas básicas que você precisa saber para começar a estudar design gráfico. Isso foi um pedido de eu não sei se foi inscrito ou seguidor, eu sei que me pediram e pedir de vocês é uma ordem. Faz tempo que eu não apareço por aqui porque os meus vídeos que eu não apareço, que eu ensino tutorial na prática, deram bastante views, então eu me concentrei nisso, mas como vocês pediram, eu vou fazer. É assim que funciona comigo. Antes de começar no vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, para mais tutoriais, dicas e coisas do tipo. Me siga lá no Instagram, que lá eu dou muita dica, tenho certeza que vai ser muito útil para você. E me siga lá no TikTok também, Zara Force com Z no final, igualzinho aqui e no Instagram. E vamos para o vídeo. Se eu parecer meio desanimada é porque eu já gravei esse vídeo e não salvou. E eu tô cansada. Não sei por que gravar me cansa mais. Vamos nessa. Antes de começar a atuar na área ou estudar coisas aleatórias, você tem que entender uma coisa. Em qual área você vai atuar? Porque aí você pode focar em coisas específicas e não estudar coisas à toa que você não vai usar no seu dia a dia. Por exemplo, se você for estudar manipulação de imagem, tem conceitos que você não vai precisar estar aprendendo tanto. Ou se você for de trabalhar com social media ou trabalhar com landing pages, você pode focar em coisas específicas. Se alguém for falar que a área de manipulação de imagem não vai acabar porque o Photoshop fez uma ferramenta e blá blá blá, deixa eu explicar. A inteligência artificial é só mais uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Mas quem que vai escolher o que ela vai fazer somos nós. Então, você precisa desenvolver um pouco melhor a sua mentalidade nessas horas e usar a inteligência artificial ao seu favor. Isso veio para facilitar o seu trabalho e não para roubar o seu trabalho. Até porque ainda precisa de um ser humano para usar a ferramenta. Não. Dependendo se você já sabe mexer em algum programa específico, você já vai poder cortar um caminho. Você pode ver em qual área você pode estar usando essa tal ferramenta. Se você, por exemplo, for trabalhar com Illustrator, você pode procurar áreas com a qual o Illustrator é usado. Por exemplo, desenvolvimento de identidade visual, que é uma área muito bem valorizada, você recebe muito bem e o Illustrator é mais do que suficiente para você começar a atuar nessa área. Após decidir a área qual você vai atuar, você vai procurar, como eu disse, a ferramenta que melhor funciona nessa área. Por exemplo, se você for trabalhar na área de gráfica, assim como eu, a ferramenta mais indicada é o CorelDRAW. Agora, se você é criador de conteúdo, você pode usar o Canva. Assim como se você for social media, o Canva também pode ser o suficiente para você. Dependendo, né? Porque na área de social media, às vezes você vai ter que aprender tudo. Vai ter que aprender Canva, vai aprender Illustrator, vai aprender Corel. Enfim, pra mim, o povo acha que do social media é um dos mais fáceis, mas na minha visão, como é uma área muito grande e aberta, o social media sozinho, eu não acho que seja tão fácil assim, a menos que você se contente com qualquer coisa. Agora eu vou estar passando alguns conceitos básicos que você pode estar aprendendo no começo para trabalhar na área de design gráfico. Vamos ver. Alinhamento, contraste, hierarquia e equilíbrio. E esses são 4 conceitos básicos que você vai precisar estudar mais profundamente. Eu vou passar aqui superficialmente o que é, mas você vai ter que ir lá e pesquisar, porque eles são mais profundos do que eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui o bem básico. Alinhamento é basicamente você alinhar, deixar organizado seja os elementos, as imagens ou os textos, ou seja lá o que você esteja fazendo no seu design, na sua página, seja lá o que você esteja fazendo. As coisas têm que estar organizadas, ou seja, alinhadas. Contraste, as coisas têm que estar visíveis. Por exemplo, o amarelo não contrasta com o branco. Você não vai conseguir enxergar direito um texto que esteja escrito em amarelo num fundo branco. Então, por isso você precisa estudar contraste e escolher, desenvolver paletas que funcionem na prática.
por exemplo, é muito óbvio, mas o preto se contrasta muito bem no branco. Então, é claro que tem coisas mais profundas quanto a isso, também tem contraste de elementos, tem contraste de curvas, contraste de linhas, então estudar contraste é algo básico que você precisa aprender para estar atuando na área de design gráfico. Equilíbrio. Equilíbrio é você colocar as coisas de forma harmoniosa no design. Por exemplo, se você colocar muita coisa desse lado e deixar aqui vazio, vai ficar pesando demais de um lado. Isso causa uma desarmonia visual e as pessoas precisam gostar do que estão vendo. Isso faz parte do nosso trabalho como designers gráficos, então vamos aprender sobre equilíbrio. E hierarquia. Hierarquia é basicamente você colocar uma ordem ao qual as pessoas que vão olhar seu design precisa seguir. Se você quer chamar a atenção para uma coisa, você vai deixar ela mais grossa, numa cor mais chamativa, ou vai deixar ela maior. E as coisas que você quer que chame a atenção por último, você vai deixar mais fina, menor, com uma cor que não chame tanta atenção quanto aquela que você quer que veja primeiro. Então, hierarquia é basicamente a ordem pela qual as pessoas vão ver as coisas, né? Isso é algo básico, mas por favor, estudem mais profundamente as coisas que eu tô falando aqui. Se você tiver interesse, aqui embaixo vai estar o livro Design para quem não é designer. Esse livro ensina esses conceitos básicos, caso vocês queiram, de uma forma muito fácil de se entender. Psicologia das cores. Eu também deixei o link de um livro que ensina, ele é extenso. Ele é bem extenso, digo de páginas, ele tem muitas páginas, mas esse livro é maravilhoso. Vocês podem estar estudando ele também. Mas Psicologia das cores é basicamente como as cores afetam o emocional do ser humano. Não é à toa que lanchonetes como o McDonald's por muitos anos usou vermelho, porque vermelho dá fome. Então, por isso é essencial que você estude a psicologia das cores, e psicologia das cores se aplica a todas, absolutamente todas as áreas, seja se você trabalhar em social media, se você trabalhar com desenvolvimento de páginas, se você trabalhar com design gráfico, se você trabalhar com impresso, seja lá onde que você for atuar, psicologia das cores você precisa entender um pouco mais. Até criadores de conteúdo, se você for desenvolver a sua paleta sozinho, você tem que entender como funcionam as cores que você quiser usar. Tipografia. Tipografia também é emocional. Por exemplo, se você colocar uma fonte com serifa, você acha que é algo mais chique. Agora, se você for colocar uma tipografia script ou caligrafia, você já tem um visual mais feminino, talvez. Se você colocar uma fonte mais bold, mais pesada, tipo Impact, para uma identidade visual mais masculina, para uma barbearia, por exemplo. Então você tem que estudar também como funciona a tipografia. Gestalt. Gestalt é algo que as pessoas não costumam apontar muito como algo básico para você estudar, mas no meu ver é essencial, porque você tem que entender como os elementos afetam a mente do ser humano, até porque nós designers gráficos trabalhamos muito com isso. Então, Gestalt é obviamente algo sim básico que você precisa estudar, até porque às vezes você pode, sem perceber, na inocência, acabar criando uma logo com um segundo sentido sem perceber. Por isso é essencial que você estude Gestalt, até para você desenvolver melhor essa visão de coisas escondidas por trás dos elementos. Tipos de cores. Tipo de cores, eu não tô falando de psicologia das cores, nem cores primárias e secundárias. Eu tô falando de tipos de cores como RGB, CMYK, Pantone. Porque RGB é para redes sociais, CMYK é para coisas impressas. Você não pode postar nas redes sociais algo que foi feito em CMYK, porque o preto vai sair acinzentado. Assim como você não pode colocar paletas em RGB para imprimir, porque as coisas vão sair distorcidas. RGB é a paleta para telas, celular, tablet, computador. E por isso ele tem cores diferentes, porque obviamente telas funcionam diferente de um papel. Em impressoras tem 4 cores: ciano, yellow, magenta, IKEA, que é black. E na hora de imprimir, a impressora só tem essas 4 cores. Ela vai misturar essas cores e vai imprimir aquilo ali.
E tem cores que na impressora ela não consegue reproduzir, só vai ter essa cor na tela. Porque as impressoras têm essa limitação, pode dizer, o papel não é digital, ele não vai brilhar. Então você tem que aprender coisas como essa, dependendo da área que você vai atuar. Iluminação e sombra. O pessoal acha que iluminação e sombra é só para quem atua na área de manipulação de imagem, mas você está redondamente enganada. Praticamente todo mundo que trabalha com design gráfico vai ter que aprender iluminação e sombra. Por exemplo, se você desenvolve landing pages, tá lá o criador de conteúdo. Tem aqui uma luz forte, um raio caindo aqui desse lado aqui. A pessoa me taca o efeito aqui de raio aqui desse lado e coloca a iluminação de luz aqui e deixa aqui escuro. Isso não faz o menor sentido. Se a luz tá vindo de lá, você coloca a luz aqui desse lado. Que foi, vó? Então, basicamente, é isso. Você precisa aprender iluminação e sombra independente da área que você for atuar. Social media também precisa aprender sobre iluminação e sombra para desenvolver uns designs mais elaborados. Essa última que eu vou passar para vocês é margem. O povo acha que margem é só para quem trabalha com impresso, mas eu sinto lhe informar que não. Se você for desenvolver uma arte e colocar uma escrita na beira do negócio, vai dar uma sensação de estranheza. Então vocês precisam respeitar a margem, independente de onde vocês vão atuar. E é isso, pessoal. Estudem para trabalhar, né, para se tornarem ótimos profissionais. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe com seus colegas de trabalho. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. E me siga lá no Instagram, Zara Fortes, com Z no final. Desculpa se eu tô falando muito rápido, mas é porque eu já gravei esse vídeo e eu decorei o texto. Beijos, tchau, tchau!